Olá, estamos começando mais um programa Interaja em Foco. E o nosso convidado de hoje, mais que especial, é o autor do livro Porque Creio no Credo, pastor Gerson Pires de Araújo, capelão das faculdades INTA, teólogo e professor. Olá, professor Gerson, tudo bem? Tudo bem, Seja bem-vindo ao nosso programa. é um prazer, um privilégio estar aqui, e ainda mais quando a gente produz alguma coisa que já vi uma certa ocasião um escritor dizendo é como se fosse nascer um filho. E como este livrinho foi escrito com muito carinho, em virtude de algumas situações, é um privilégio estar aqui e ser entrevistado. Esta é a sua primeira obra? Não, eu já tive alguns outros obras menorzinhas, quer dizer, trabalhozinhos, a respeito de filosofias da evolucionismo e criacionismo, a respeito de valores e de desenvolvimento intelectual, além de traduções e editorações de outras obras. Professor, por que o título Porque Creio no Credo? Bom, essa é uma situação em que, modernamente, de acordo com os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo, os cientistas estão apavorados com a situação e estão agora apelando para as religiões do mundo que se reúnam e encontrem uma solução para os problemas humanos. E como uma reunião de religiões, de igrejas, e se fala muito em ecumenismo, a base comum, especialmente para as igrejas cristãs, é a Escritura Sagrada. E qualquer bom católico e qualquer também bom evangélico ou protestante tem o credo como fundamento da sua declaração de fé. Então nós resolvemos de escrever alguma coisa a respeito de cada frase do credo que demonstra a fé de um indivíduo, se não realmente na vida, mas pelo menos intelectualmente, dizer que crê numa série de declarações que faz e que vai provocar nele um estilo de vida. Então nós resolvemos fazer o seguinte, demonstrar que cada frase do credo está fundamentado na obra comum que as igrejas cristãs têm, fundamentação na Escritura Sagrada. De maneira que aí está uma razão pela qual nós escrevemos esse pequeno trabalho. Professor, antes de adentrarmos no conteúdo da sua obra, o senhor teria algum projeto futuro ou lançamento de outras obras, de outros temas? Aliás, uma obra que eu já comecei agora a escrever e espero concluí-la até o final do ano, é exatamente a respeito dessa preocupação dos cientistas com a situação global do mundo. Já dizemos hoje em dia que o nosso planeta é uma aldeia global, onde nações dependem umas das outras para a sua sobrevivência. E a situação em que a civilização está caminhando tem assustado esses cientistas. E então, eles escrevem e fazem uma projeção para o futuro. E para eles, o mundo caminha para um colapso final. Não sabem o que vai, em que setor, em que aspecto da vida humana vai haver esse colapso. Mas uma coisa, eles já sabem que vai haver um colapso. E então, por isso que fazem apelo para as igrejas, religiões, que os líderes religiosos se reúnam para resolver o problema. Ora, então, nós estamos, na realidade, caminhando, de acordo com a projeção desses cientistas, para uma situação de insolubilidade dos problemas do planeta. Então, estou escrevendo a respeito disso. Em que aspectos da vida humana e da civilização nossa estamos chegando a um ponto de insolubilidade. E, finalmente, depois apresentar como solução
exatamente aquilo que diz o credo. De maneira que esperamos que essa obra saia até o final do ano. Professor, na sua opinião, como está a fé da humanidade? Há uma parte da humanidade que não crê em nada, diz que não crê em nada. No entanto, essa parte que diz que não crê, por exemplo, na existência de Deus, não crê naquilo que essas igrejas e religiões ensinam, eles dizem que não acreditam nisso. Na realidade, eles têm muito mais fé para dizer isso do que aqueles que têm uma religião. Agora, eu sempre tenho notado o seguinte: muita gente tem religião, mas pouca gente tem espiritualidade. Então, é como se fosse uma fé em algo que, no fundo, eles não creem. Por quê? Porque não vivem de acordo com aquilo que eles professam. Por isso que esse trabalho que diz por que creio, credo, que se nós usarmos essas afirmações que faz o credo, que, aliás, todo bom católico e também protestante aprende de cor e muitas vezes diz isso a qualquer momento. No entanto, introduzir isso dentro de si, fazer com que isso passe a ser um modo de vida, demonstrando fé realmente, é mais difícil. Então, muita gente diz eu creio, muita gente diz que tem uma religião, mas na realidade não vive de acordo com essa religião que professa. E fora aqueles que não dizem que não creem em nada. Mas é como às vezes a gente diz que um ateu, ele chega a dizer eu sou ateu graças a Deus. Então está contradizendo as coisas. E um dos maiores problemas da humanidade é exatamente esse: a incoerência entre o dizer e o fazer. De maneira que a maior necessidade do mundo, de fato, é de fé viva. Eu faço diferença entre fé morta e fé viva, porque o apóstolo São Tiago diz que existe fé viva e fé morta. Fé morta é aquela que o indivíduo diz e não faz, não cumpre, que não segue, não vive aquilo. E fé viva é aquela que o indivíduo professa e ele vive de acordo com aquilo, fazendo o bem para as pessoas, não é? E vivendo centralizado no bem-estar do próximo. Ok. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já com muito mais para você. Aguarde. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Estamos de volta com o nosso programa Interaja em Foco. E a partir de agora, nós vamos adentrar ao conteúdo da obra Por que Creio no Credo, do capelão das faculdades INTA, o autor, pastor Gerson Pires. Bom, professor, no item Creio em Deus Pai, por favor. Começa o credo. Creio em Deus Pai. É a base, é o fundamento. E eu geralmente digo nas minhas aulas de filosofia que todo e qualquer sistema de pensamento, quer seja uma filosofia, quer seja um sistema de pensamento científico, quer seja religioso, é baseado, é fundamentado em pressuposições que o indivíduo declara e aceita pela fé, para começar. E quando é questão de religião, a primeira declaração que o indivíduo faz
na realidade, mesmo que ele não expresse isso verbalmente, é que ele crê num Deus superior. Então, que Deus existe. E esse Deus é aquele que dirige, que controla, que cria o universo. Em virtude da existência desse Deus, é que existe o universo. E isso já é resultado de raciocínio do ser humano desde o tempo de Aristóteles, né? E que depois também, ao ser e aos poucos ser escrito a Escritura Sagrada, aliás, na época de Aristóteles, os primeiros escritos da Bíblia já existiam, como os primeiros livros da Escritura Sagrada foram escritos por Moisés, e que na história, em 1400 e tantos anos antes de Cristo, ele já retirou o povo de Israel do Egito, no maior êxodo da história até hoje. Então, essa crença na existência de Deus é o fundamento para que o indivíduo agora vá pensar a respeito de Deus. Então, quem é Deus? E a Escritura Sagrada apresenta Deus como Todo-Poderoso e que é o Criador dos céus e da terra, não é? Então, o conteúdo aqui do livreto, eu fiz justamente um livreto porque se você faz um tratado de teologia de 700, 800 páginas, ninguém vai ler. E quando é uma coisa mais curta, então, para apresentar o assunto mais importante. Então, começando, e mesmo em filosofia, a primeira questão é o que existe para começar? Em qualquer elaboração, qualquer construção de uma filosofia e também de uma religião. O que existe para começar? Para começar, existe Deus, e que criou todas as coisas. Quer dizer, Deus é a causa inicial e a existência do universo todo é o efeito da ação dessa causa. Então, analisamos um pouquinho o relato do Gênesis, como foi que Deus preparou o ambiente desse planeta para colocar nele o homem. E então, todo e qualquer a existência do homem, tudo aquilo que o homem faz, a sua vida, e como humanidade, o desenvolvimento todo, depende da existência desse Deus. Creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como membro da Trindade, não é? Que a Escritura Sagrada apresenta Deus como três pessoas, no entanto, um único Deus por ser uno na sua essência, embora sejam três entes, e agora eu faço diferença entre ser e ente. Ente é aquilo que na realidade existe. Então, Jesus Cristo, o Deus que, em virtude da transgressão do ser humano, e transgrediu as ordens divinas, ele se colocou contra Deus, e surge aí a ideia de pecado. O pecado é a transgressão das ordens divinas. O homem, a consequência desse pecado seria a morte eterna, mas Deus, que criou o homem, tem tanto amor pelo homem que ele havia elaborado um plano para salvar o homem dessa perdição eterna. E então resolveu o seguinte: Deus assumir a natureza humana, e aí vem o processo que o cristianismo, qualquer que seja a religião cristã, aceita, da encarnação, isto é, Deus, um dos membros da Trindade, assume a natureza humana por meio da encarnação, vive nesse mundo sem cometer pecado, sem transgredir, e então morre no lugar do homem. Porque o homem deveria morrer. O salário do pecado, diz a Escritura, é morte. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, como homem, morre para ocupar o lugar do homem na morte. E então, concede perdão e vida eterna ao ser humano por ter cumprido com a lei, por ter satisfeito a justiça divina, que é morrer em consequência do pecado, e que permite a Jesus Cristo perdoar o ser humano que se arrepende. Então, agora, a questão de salvação não vai depender mais de Deus, porque Deus já fez tudo o que pôde.
No entanto, vai depender de quê? Da decisão do homem aceitar ou não esse sacrifício, esse processo em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus, né? Aceitar isso em lugar, e aquilo nós chamamos agora de sacrifício vicário, em que Nosso Senhor morreu no lugar do homem. Vicário quer dizer substituto. Então o homem agora pode gozar de uma salvação, viver uma vida de, vamos dizer, de misericórdia divina, né? E ele sendo transformado para viver depois uma vida de vida eterna, que foi também prometida por Nosso Senhor, que nós vamos mencionar daqui a pouco. Creio no Espírito Santo. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E como pessoa, a Escritura Sagrada apresenta as suas ações neste mundo como uma pessoa. E é o representante da Trindade no coração do ser humano. Porque o Espírito Santo é de tal natureza que pode permear na mente humana e trabalhar na sua consciência, na consciência do homem, trabalhar para que esse homem vá sendo lembrado, vá receber poder para viver uma vida de acordo com os ditames divinos. Então, quando digo creio no Espírito Santo, e aliás, Nosso Senhor, quando esteve nesse mundo, falou a respeito que o Espírito Santo estaria agindo entre os seres humanos, né? Porque quando o ser humano transgrediu o pecado, que chamamos também, algumas religiões chamam de pecado original, o homem ficou impotente para voltar à sua situação. E então seria necessário um poder que transformasse a vida do ser humano e que ele agora pudesse voltar a uma situação em que ele voltasse a obedecer aos ditames divinos. Então, nenhum indivíduo consegue realizar o plano divino sem a ação do Espírito Santo. Professor, antes dos nossos comerciais, o próximo item é: creio na Santa Igreja Católica. Muito bem. A palavra igreja, eu gosto, como também professor de português, eu gosto de ver a origem da palavra, a etimologia. A palavra igreja, que vem do latim ecclesia e que vem do grego, né, quer dizer chamados para fora, aqueles que são retirados. E indica aqueles que, neste mundo, que vivem uma vida de desrespeito aos princípios divinos. O Espírito Santo trabalha na mente do homem, chamando-os para que eles saiam dessa vida de degradação, de depravação, de decadência em que o homem se encontra. Embora nós dizemos que houve progresso científico, progresso tecnológico e tal, na realidade o ser humano está se tornando cada vez mais decadente moralmente falando. Então, há necessidade de que o indivíduo seja alertado para isso, sair da sua situação e colocar-se sob a ação da influência divina. Isso é uma igreja, é dos indivíduos que saem de lá. E da Santa Igreja é santa não porque sejam perfeitos esses indivíduos, mas porque eles são separados agora, e quando se fala em santidade, que é separado para um fim sagrado. Então, ela é santa porque os indivíduos que constituem esse conjunto de pessoas que aceitam esse plano de salvação de Deus, eles saem para viver uma vida, tanto quanto possível, de progresso espiritual, de desenvolvimento. Esse é que constitui a santidade. Então, esse grupo de indivíduos que estão sendo dirigidos, fortalecidos pelo Espírito Santo na sua vida, constitui um grupo santo. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação.
Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta e agora com o nosso terceiro e último bloco, continuando a nossa entrevista com o teólogo, pastor Gerson Pires. Bom, pastor, agora no item Creio na Comunhão dos Santos. Quando o indivíduo aceita agora a esse Jesus Cristo como seu salvador pessoal, aceita os princípios divinos para a sua vida, cada um dos indivíduos que aceita esse mesmo Jesus Cristo, acabam formando aquilo que nós chamamos de uma comunidade, porque a experiência é comum. A experiência de aceitar esse Cristo, que se chama de conversão, é uma experiência porque o indivíduo passa, na realidade, interiormente, e ele compreende, por ter passado isso, ele compreende o que o outro também passou. Então, esse processo une as pessoas. E ao unir as pessoas, eles acabam tendo uma comunhão. O que quer dizer comunhão? É vivida em comum. Vida em comum seriam ter as mesmas experiências pelas quais o indivíduo passa no seu desenvolvimento religioso, no seu desenvolvimento espiritual. E, ora, se as pessoas passam pela mesma experiência e o fundamento tanto é amor a Deus como amor ao próximo, então esse amor ao próximo vai fazer com que eles se ajudem mutuamente. Então é uma comunhão. E é interessante que logo no início da era cristã, da igreja cristã primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos diz que eles tinham uma vida em comum e que um ajudava o outro. Comiam juntos, faziam as refeições juntos. Então, havia exatamente aquilo que nós chamamos de comunhão. Não é? Por isso é que creio na comunhão dos santos, porque esses indivíduos que estão procurando na sua vida agora tornarem-se santos através do poder do Espírito Santo, eles acabam tendo vida em comum e amando uns aos outros. Isso vai eliminar o ódio, a inveja, as diferenças, essas coisas. Então, indivíduos fazem parte dessa comunidade. Creio na remissão dos pecados. Essa é outra questão, porque a Escritura Sagrada fala e diz que quando o indivíduo ele pecou, ele deixou de ter aquela força de vontade para viver uma vida de acordo com os princípios divinos. Mesmo o apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, diz que mesmo que ele quisesse, ele queria fazer o bem e não conseguia. Por quê? Porque essa desobediência do homem a Deus torna o indivíduo escravo. Então, torna escravo do pecado. E Nosso Senhor também repete isso quando São João, no seu Evangelho, diz que Jesus Cristo diz: todo indivíduo que comete pecado se torna escravo do pecado. Ora, um escravo não tem mais vontade própria. Ele acaba fazendo aquilo que ele na mente dele nem quer fazer, porque ele é escravo. De maneira que para a libertação dos pecados, tem que haver um processo de remissão. Estudando no dicionário, a gente vê que a palavra remissão quer dizer remeter, enviar para outro. Remissão do pecado quer dizer exatamente isso, que o indivíduo não assume a consequência final do pecado. Ele remete isso para quem? Para Nosso Senhor, que já morreu no lugar dele. Então,
remeter pecados, vai colocar sobre nosso Senhor o pecado que ele cometeu. E nisso consiste a salvação, que nosso Senhor assumiu as consequências do pecado do homem. E então, o que é que ele faz? Ele perdoa o pecado. Perdoar quer dizer, finalmente, eliminar a consequência e a culpa do pecado, certo? E outra coisa, além disso, de perdoar o pecado, vai justificar o indivíduo. O que é justificar? E o apóstolo São Paulo fala muito bem nisso, que o indivíduo justificado não tem mais culpa nenhuma. Ele agora está, vamos dizer, zerado, né? O débito zerou. E daqui para frente? Daqui para frente agora, o Espírito Santo vai dando poder para o indivíduo para, à medida que ele vai vivendo, ele vai conseguindo obedecer mais e mais. Portanto, ele vai se elevando espiritualmente no relacionamento com Deus. Por isso que a remissão dos pecados é eliminar, um processo de eliminação do pecado na vida do indivíduo. Creio na ressurreição do corpo, na ressurreição da carne. Aí outra questão que se refere ao processo de salvação. Como o indivíduo é responsável pelos seus atos, ele peca, ele ainda morre. Mas é interessante que a Escritura Sagrada diz que aquele que está crente em Cristo, a morte dele já não é mais considerada morte eterna. É como se fosse um sono. E diz, dormir o sono da morte. Ora, quando o indivíduo vai dormir à noite, e ele, vamos dizer, deixa o sono tomar conta dele, ele vai dormir, mas com a esperança que no dia seguinte ele vai acordar. A mesma coisa acontece na vida do indivíduo, que, embora ele sofra as consequências dos seus atos e vai morrer, essa morte é considerada como um sono. Por quê? Porque nosso Senhor promete o seguinte: quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai ver outra vez. E nosso Senhor diz, eu sou a ressurreição. E o apóstolo São Paulo fala exatamente quando nosso Senhor voltar, que diz, Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar vivos e mortos. Quando ele vier agora, outra vez, ele vai justamente ressuscitar esses justos, esses que morreram crendo nele. Essa é uma ressurreição. E a ressurreição do corpo em que ele morreu. Só que essa é uma diferença. Hoje, nosso corpo físico está decaindo e vai consumido pelos vermes, né, na hora depois, lá na sepultura. No entanto, quando Cristo vier agora e vai ressuscitar esses indivíduos, eles terão agora um corpo glorificado. Não vão morrer mais. Aí é que, e diz o Evangelho, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Quando nosso Senhor voltar agora para salvar, levar para si os justos. E a promessa que ele diz, exatamente, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. No último item, creio na vida eterna. Então agora vem exatamente quando o indivíduo recebe novamente a vida, ele é revestido de imortalidade, então não vai mais morrer. E às vezes meus alunos perguntam o seguinte: e não haverá possibilidade do indivíduo desobedecer outra vez? Uma vez que Deus não tira a liberdade de escolha? Possibilidade existe, porque o indivíduo vai continuar a ser livre para escolher obedecer ou desobedecer. No entanto, o que a Escritura Sagrada garante é que o indivíduo que aprendeu a lição das consequências do pecado não vai querer mais. Isto é, a possibilidade de transgredir, de desobedecer, vai continuar. Mas depois do indivíduo sofrer, e como nós estamos agora, de acordo com a Escritura Sagrada, vamos dizer, mais ou menos em 6.000 anos de existência, o indivíduo o homem que está sofrendo as consequências da transgressão, de decadência
de enfermidades, doenças, dor, sofrimento, morte, durante 6.000 anos, depois ele vai querer repetir a dose? Mas nunca. Aprendeu, e a garantia que a Escritura Sagrada dá é que não vai se levantar segunda vez o pecado. Então, haverá vida eterna, haverá harmonia eterna. E por toda a eternidade o ser humano agora vai ter a sua vida. Agora, o que vai acontecer também é que os ímpios, aqueles que não aceitaram, aqueles que continuam se revoltando contra o governo de Deus, esses vão ser destruídos. E aí haverá aquilo que a Escritura Sagrada chama de inferno. Isto é, lago de fogo quando vai destruir e acabar com os ímpios. E haverá somente agora paz, harmonia, felicidade eterna. É isso que está incluso na palavra creio na vida eterna. Agora, depois de todo essa visão das coisas, resta apenas de fato dizer como termina o credo. Amém. Que é a expressão que diz assim seja. Quer dizer que tudo aquilo que nós declaramos no credo, que de fato nós livre e espontaneamente concordamos com isso e dizemos assim seja, ou seja, amém. Pastor, parabéns pela obra. E quem quiser adquirir este livro, como deve proceder? É só me comunicar por internet, e eu já coloquei no final da obra o meu endereço de e-mail, e então nós teremos o prazer de poder atender e enviar gratuitamente um trabalho desses. Pastor, muito obrigada, tá? Deixo o espaço aberto para que o senhor faça suas considerações finais. Fique à vontade. E aqui está um pequeno trabalho que eu fiz com 50 e poucas páginas, para dar liberdade para as pessoas lerem sem gastar muito tempo. 50 e poucas páginas, para quem lê uma página por minuto, levaria talvez 1 hora para a leitura desse. E pode ser também de frase em frase, que a pessoa que não tem todo o tempo de uma vez só, pode fazê-lo de frase em frase. E nós estamos às ordens, inclusive, para dialogarmos com quem quiser sobre alguns aspectos desse trabalho, pelo nosso endereço na internet, né, no e-mail, que está lá no final do livro. Muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de poder apresentar isso, e muito obrigado também por essa oportunidade da entrevista. Obrigada, professor. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a você que ficou conectado conosco. Até o próximo programa Interage em Foco.